Pense por um instante naquela mulher que parecia te admirar com os olhos, que ria das tuas piadas, que te olhava como se você fosse o homem mais interessante da sala. Agora, imagine que, no exato momento em que você começou a demonstrar afeto de forma mais intensa, a conexão que parecia mágica começou a se desintegrar. Você já viveu isso? Ou pior, está vivendo isso agora? Pois hoje, nós vamos expor uma verdade brutal que a maioria dos homens se recusa a aceitar. E a última revelação deste vídeo é a mais poderosa e a mais difícil de engolir. Seja bem-vindo ao canal Black Pill Feminina. Se você é novo aqui, se inscreva agora, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que vive se perguntando por que as mulheres perdem o interesse, justamente quando ele começa a se doar mais. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga os relacionamentos modernos. Este vídeo não é para os fracos de espírito. É para aqueles que estão prontos para acordar de uma vez por todas. Tudo começa com uma ilusão perigosa. A ideia de que mais carinho sempre gera mais amor. Isso talvez funcione em contos de fadas ou novelas baratas, mas na realidade crua, especialmente na dinâmica entre os sexos hoje, é exatamente o oposto que acontece. Quando você, homem, começa a mostrar afeto de forma excessiva, perde algo que é invisível, mas crucial, a sua aura de valor percebido. E aqui está o primeiro choque. Para muitas mulheres, a admiração que sentem por você está diretamente ligada à percepção de escassez e mistério que você carrega. David Buss, um dos maiores nomes da psicologia evolucionista, já apontava em seu livro A Evolução do Desejo que as mulheres desenvolveram, ao longo da história, sensores extremamente sensíveis para detectar o valor de mercado de um homem. E um dos principais sinais desse valor é o quanto ele é difícil de conquistar. Quando você começa a se entregar rápido demais, a investir emocionalmente antes da hora, você inadvertidamente envia o sinal de que está mais disponível do que deveria estar. E essa disponibilidade, longe de ser interpretada como um gesto de amor, é lida como uma queda no seu valor. A Red Pill tradicional nos ensina que as mulheres testam os homens constantemente, os famosos shit tests. Mas o que poucos falam, e que autores mais críticos como The Black Knight no seu livro A Sombra da Atração revelam com mais profundidade, é que o teste mais perigoso não é o que ela faz com palavras, mas com o próprio desinteresse. Quando ela percebe que você está se doando demais, muitas vezes ela perde o interesse não porque é má ou manipuladora, mas porque no subconsciente, ela não pode admirar alguém que já está emocionalmente ajoelhado diante dela. Você já reparou que os homens mais frios, mais contidos emocionalmente, frequentemente são os que mais causam fascínio? Não é porque são melhores, mas porque permanecem difíceis de ler. A mulher interpreta isso como um sinal de força emocional. E força, para a natureza feminina, é sinônimo de desejo. Por isso, quando você demonstra carinho demais antes de conquistar o respeito emocional dela, você implode a atração. Se você está se perguntando por que isso acontece com tanta frequência, prepare-se. Nas próximas partes vamos explorar as raízes profundas desse fenômeno, inclusive com exemplos históricos, dados da psicologia comportamental e o papel do narcisismo feminino na era dos aplicativos de namoro. Se você já passou por isso, comente aqui embaixo. Em que momento você acha que ela perdeu o interesse? E mais importante, o que você aprendeu com isso? Quando você oferece carinho em excesso sem que ela tenha conquistado esse espaço, você quebra a dinâmica natural de atração. Isso acontece porque, no fundo, o desejo feminino é altamente dependente da percepção de valor e da validação implícita. E o que é mais fácil de conquistar, raramente é valorizado. O afeto, quando dado sem filtros, perde o peso emocional que poderia ter se fosse revelado de forma estratégica, gradual, seletiva. A verdade que ninguém quer ouvir é: a mulher precisa sentir que precisou merecer seu carinho. Caso contrário, ela não o vê como um presente raro, mas como uma prova de carência emocional. O psicólogo clínico Stephen Carter, autor do livro Homens que Amam Demais,
Alerta que muitos homens confundem necessidade de afeto com demonstração de poder emocional, quando na verdade essa entrega imediata de carinho é percebida como fraqueza. Isso desconstrói o arquétipo do homem emocionalmente dominante e o substitui pelo do homem inseguro, e este é, aos olhos da mulher, o tipo que mais facilmente se torna descartável. Você já notou que muitas mulheres dizem querer um homem sensível, mas quando encontram um que realmente expressa tudo o que sente, acabam entediadas? Isso não é hipocrisia, é biologia. A sensibilidade só é valorizada quando vem acompanhada de domínio emocional, e não como uma tentativa desesperada de agradar. Demonstrar carinho demais, cedo demais, transmite a mensagem inconsciente de que você está investindo muito, porque acredita que não tem muitas opções. E aqui entra uma das maiores revelações. O carinho em excesso denuncia escassez. E escassez, para o instinto feminino, é sinal de baixo valor. Jordan Peterson já dizia em diversas palestras que o homem precisa ser perigoso, não no sentido de violência, mas no sentido de ser capaz, disciplinado, emocionalmente sólido e imprevisível. Quando você mostra tudo o que sente logo no início, tira esse ar de imprevisibilidade. O mistério morre, e com ele morre a admiração. Pense nas histórias de sedução mais intensas que você já viveu, aquelas que ficaram gravadas na sua memória. Elas não foram marcadas apenas pelo carinho, mas principalmente pela tensão, pela incerteza, pelo jogo sutil entre querer e não saber se será correspondido. É exatamente essa ambiguidade que acende o desejo. Quando você destrói isso com uma enxurrada de afeto, você está, sem saber, construindo o caixão da sua própria atração. Nos próximos minutos, vamos descer ainda mais fundo. Vamos analisar como a cultura atual reforça a ideia de que o homem deve ser emocionalmente disponível, mas pune os que são de verdade. E vamos explorar o papel da mulher moderna nesse paradoxo emocional. Se você já teve sua admiração trocada por indiferença depois de mostrar carinho demais, escreva nos comentários como isso aconteceu. Sua experiência pode acordar outros homens. A sociedade atual insiste em dizer ao homem: seja sensível, demonstre seus sentimentos, não tenha medo de amar. E de fato há algo de nobre em ser emocionalmente aberto. O problema não está em sentir, mas em não compreender o momento certo de expressar. Porque, ao contrário do que muitos pensam, as mulheres não estão em busca de homens que se derramem emocionalmente desde o primeiro momento. O que elas desejam é alguém que tenha controle, que saiba dosar, que entenda o valor do silêncio. A mulher moderna diz querer um homem sensível, mas respeita aquele que sabe quando falar e quando se calar. A confusão começa quando o homem, já bombardeado por discursos midiáticos e culturais que o encorajam a se abrir, acredita que quanto mais cedo demonstrar carinho, mais valor terá. Mas o que ele não percebe é que, ao fazer isso, está se expondo vulnerável demais diante de alguém que ainda não demonstrou merecimento. E o efeito colateral disso é brutal. Ela começa a sentir que tem controle total sobre a dinâmica e perde o respeito. O autor e pesquisador Robert Glover, em seu clássico No More Mr. Nice Guy, capítulo 10, página 88 a 92, explica que homens bonzinhos tentam barganhar carinho e afeto, esperando amor em troca. Mas isso cria uma estrutura de relação baseada em expectativa e validação, não em respeito mútuo. A mulher percebe essa troca implícita, e isso a afasta. Ela não quer carinho comprado. Ela quer um homem que ofereça isso como consequência natural de uma conexão verdadeira, não como moeda de troca por atenção. Aqui mora uma das maiores contradições da Red Pill tradicional. Ela diz que o homem deve se impor, mas não explica o que significa de fato essa postura. Impor-se não é ser rude, é ser seletivo. É não se abrir emocionalmente até ter certeza de que há admiração recíproca. É entender que o seu carinho vale muito, e só deve ser entregue a quem realmente demonstrar consistência. Essa é a visão da análise crítica da Red Pill. Enquanto muitos homens ficam presos à performance superficial da frieza emocional, os poucos que realmente despertaram percebem que o segredo não é deixar de amar, mas saber amar com estratégia, saber a hora certa, saber reconhecer quem merece. E mais importante, não permitir que o próprio valor seja diluído no excesso de entrega.
A mulher que se afasta porque você demonstrou carinho demais não está sendo cruel. Ela está apenas reagindo à perda do respeito que sentia quando você ainda era um desafio emocional. Admiração e desejo estão ligados a uma dança sutil entre proximidade e distância. Quando você se aproxima demais, cedo demais, quebra esse equilíbrio. E ela, mesmo sem entender por que, simplesmente sente: algo mudou. Você já viveu isso? Já viu o olhar dela mudar depois de um elogio sincero demais? Depois de um "eu gosto muito de você", dito fora de hora? Você não estava errado por sentir, mas estava equivocado por se entregar sem ter certeza do terreno que pisava. No próximo trecho, vamos expor o último e mais poderoso segredo por trás desse fenômeno. A revelação final vai fazer você entender por que muitos relacionamentos fracassam exatamente quando o homem acredita que está fazendo tudo certo. E o que você vai ouvir vai te libertar. Se isso está fazendo sentido para você, diga nos comentários. Quando foi que você percebeu que estava dando carinho demais para quem não valorizava? Chegamos ao ponto mais profundo e talvez o mais difícil de aceitar. Em muitos casos, o carinho que você oferece de forma pura, sincera e intensa é justamente o que destrói a imagem que ela tinha de você. Isso parece cruel, mas é uma das realidades mais ignoradas nas relações modernas. E a razão disso está enraizada em algo que a Red Pill crítica nos obriga a enxergar. A mulher não se apaixona pelo homem que mais dá. Ela se apaixona pelo homem que mais representa desafio psicológico e valor emocional. O autor Rollo Tomassi, em seu livro The Rational Male, capítulo 12, páginas 134 a 140, menciona a importância do frame, o domínio do homem sobre a narrativa da relação. Quando você perde esse domínio, quando você se adapta completamente ao mundo emocional dela, você cede o controle, e a mulher, mesmo sem entender, começa a se sentir superior emocionalmente. Nesse ponto, o respeito se transforma em tédio, e o tédio mata qualquer desejo. É aqui que o verdadeiro despertar acontece. O erro nunca foi amar. O erro foi amar demais, cedo demais, alguém que ainda não te via como alguém digno desse amor. A Red Pill crítica vai além da simples ideia de que mulheres não prestam ou os homens devem ser frios. Isso é superficial. A verdade é que você precisa entender o tempo da admiração, o tempo da conquista emocional. A entrega prematura é um colapso estratégico. É como entregar o final de um livro no primeiro capítulo. Perde-se o interesse. A mulher, por natureza biológica e emocional, busca o homem que ela sente que pode perder, aquele que ela precisa conquistar diariamente. É cruel? Talvez. Mas é como funciona a lógica do desejo. Quando você demonstra carinho demais, mostra que ela já te tem por completo. E o jogo, para ela, termina ali. Você matou o mistério. Você revelou sua alma antes dela merecer. Autores como Richard Cooper, em The Unplugged Alpha, capítulo 7, páginas 89 a 92, reforçam que o homem precisa entender que seu valor não está no quanto ele ama, mas no quanto ele é admirado. O amor, quando é consequência da admiração, é poderoso. Mas o amor oferecido como mendicância emocional é patético aos olhos dela. E ela jamais admitirá isso. Mas vai te excluir emocionalmente sem sequer pensar duas vezes. A última grande revelação é esta. Se você quer ser amado de verdade, não comece amando demais. Comece sendo digno de admiração. O carinho só é valioso quando vem de um homem que poderia escolher não oferecê-lo. Quando ela vê que você é emocionalmente seletivo, ela começa a valorizar cada gesto seu como um presente raro. E quando você se entrega apenas depois de ser conquistado, aí sim você vira inesquecível. O problema não é demonstrar carinho. O problema é demonstrar para quem ainda não mostrou merecimento. É por isso que tantos homens são esquecidos enquanto outros, mais misteriosos e seletivos, permanecem na mente delas por anos. O carinho não é o vilão, mas o excesso de carinho antes da hora certa é um veneno lento. E a maioria dos homens só percebe isso depois que já foi tarde demais. Agora pense comigo. Quantas vezes você destruiu o desejo dela tentando provar o quanto você era um bom homem? Quantas vezes ela começou a te admirar e parou no exato momento em que você se abriu demais?
Isso não é coincidência. É padrão. É estrutura. E só quem desperta de verdade enxerga isso. Se você assistiu até aqui, comente. Agora eu entendi. E compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo que está sofrendo exatamente por isso. Você pode salvar a mente dele antes que ele perca tudo. Se inscreva no canal Black Pill Feminina, ative o sininho, deixe seu like e se este conteúdo te impactou, confira os 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. Em um deles, vamos revelar como a carência emocional é o maior inimigo da atração. E no outro, você vai descobrir o que realmente faz uma mulher se apaixonar de forma duradoura. A escolha agora é sua. Continuar vivendo em ilusão ou despertar para a verdade.